A gente conversa agora com a nossa analista, Luísa Martins, que hoje está conosco no Novo Dia. Sempre muito legal tê-la aqui, Luísa. Tá tudo bem por aí? Como é que tá o sextou? Começando com muito café? Muito café. O seu Walter aqui, meu fiel escudeiro, já trouxe nos primeiros minutos aqui que eu sentei no estúdio, já veio aqui o cafezinho para dar um up nessa sexta-feira. Grande seu Walter, dando um up aí na sexta-feira por Brasília, e aqui em São Paulo, o nosso grande Picuí também dando up com esse cafezinho. Vamos lá, Luísa, engatar a primeira marcha e entender um pouquinho mais a respeito dessa história toda. Essa é uma vitória, na sua opinião, do Supremo, quando a gente fala desse embate sobre os mandatos dos deputados? Como é que você enxerga tudo isso? Vamos lá, Renan. Bom dia com calma para você, todos que estão conosco aqui no Novo Dia. Esse é um ponto histórico de atrito, né, Renan, entre os poderes, entre o Legislativo e o Judiciário, né? Sempre que um parlamentar é condenado a uma pena privativa de liberdade e a perda do mandato, gera, né? Vem essa espécie de crise entre o Congresso e o STF, porque cada um reivindica a palavra final a respeito do encerramento de um mandato parlamentar. O Supremo, desde algum tempo, já tem bons anos que é assim, entende que quando um parlamentar é condenado à perda do mandato, cabe um mero ato formal da mesa diretora da Câmara, declarando ali, em cumprimento à decisão judicial do STF, estamos aqui declarando a perda do mandato do deputado fulano de tal e fim de papo. Não se leva essa decisão a uma votação colegiada, seja na Comissão de Constituição e Justiça primeiro e depois no plenário, ou diretamente no plenário. Para a Câmara dos Deputados, esse é um procedimento que tira ali a prerrogativa do Congresso de decidir o futuro dos seus próprios pares ali, né, dos próprios parlamentares. Então, diante disso, a gente viu o que aconteceu com o caso de Carla Zambelli. Foi condenada à perda do mandato, junto ali com a condenação pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu submeter isso à votação dos colegas ali na Câmara dos Deputados e a gente viu o resultado, como bem vinha dizendo o Pedro Moreira. Não houve quórum suficiente, não houve voto suficiente para declarar a perda do mandato e isso gerou um impasse, né? Porque na prática, com essa decisão, o Congresso estava se opondo à decisão judicial do STF. E aí veio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, colocando ali de forma categórica que a palavra final era do STF, ordenando que Motta desse, então, posse ao suplente de Carla Zambelli num prazo ali de 48 horas. Diante disso, Renan, ficou um impasse, né, uma dúvida sobre o que aconteceria com o caso de Alexandre Ramagem, que, a despeito de ter sido condenado por outro processo, né, que foi a tentativa de golpe de Estado, tem uma situação jurídica praticamente idêntica à de Carla Zambelli, né? Está foragido no exterior, foi condenado tem essa situação sobre a manutenção ou não, sobre a manutenção ou não do seu mandato. E aí, a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre Carla Zambelli colocou sobre Hugo Motta essa dúvida sobre como agir. Afinal de contas, se ele levasse a votação novamente e o mandato de Ramagem fosse salvo pelos parlamentares, obviamente haveria uma decisão semelhante por parte do STF, determinando também uma declaração ali automática da perda do mandato e também a posse do suplente de Alexandre Ramagem. Então isso obrigou Hugo Motta, Renan, a fazer um recálculo da rota, né? Recalcular qual seria o rito que seria adotado para Alexandre Ramagem e aí com isso acabou que Motta nem levou o caso Ramagem à votação, foi algo ali realmente no âmbito da mesa diretora, conforme a decisão do Supremo e a determinação ali também em relação a Carla Zambelli. No caso de Eduardo Bolsonaro, a questão é um pouco diferente, porque Eduardo Bolsonaro não foi condenado, né, pela corte. O processo ainda está correndo, ele é réu pelo crime de coação no curso do processo, devido à sua atuação nos Estados Unidos, mas não tem nenhuma decisão judicial da corte que preveja ali a perda do mandato. Então, realmente, no caso de Eduardo, o Supremo entende
entende que é uma questão ali interna da Câmara dos Deputados, é a Câmara que deve verificar ali a questão das faltas, se ultrapassou o limite, se não ultrapassou. Então, o caso de Eduardo Bolsonaro é um pouquinho diferente. No caso de Ramagem e Zambelli, como eu disse, as situações jurídicas são idênticas, ambos foram condenados pelo STF, ambos estão foragidos no exterior e ambos têm uma pena privativa de liberdade que é superior ao tempo que eles poderiam ter ali de falta para justificar a perda do mandato. Até por conta disso é que há esse entendimento de que quando um parlamentar é condenado à prisão, isso, por uma questão lógica até, né, Renan? É fácil de entender que isso acaba ficando incompatível com o exercício das atividades parlamentares.